Olá, está no ar o seu programa Bíblia Fácil e nós vamos mais uma vez nesse nosso encontro estudar a Palavra de Deus, porque afinal de contas é a palavra que nos transforma. E no programa de hoje nós vamos estudar a respeito de um assunto muito legal, muito importante, às vezes intrigante e que tem dividido opiniões por aí, mas a Bíblia vai nos ajudar a entender esse assunto. Eu estou falando do milênio. O milênio é um período literal exposto ali no texto bíblico e um período no qual nós teremos bastante atividades, mas não aqui na terra, lá no céu, e você vai entender tudo isso. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar aí um caderninho, uma caneta, para você ir anotando aí as coisas que vêm à sua cabeça e talvez as suas dúvidas para você tirar depois. Então, está começando agora o Bíblia Fácil e eu convido você a orar comigo para que a gente possa pedir a unção do Espírito Santo para esse momento de estudos. Antes da oração, eu só quero dar boas-vindas aos meus amigos mais uma vez. Já estamos aqui muito amigos depois desse tempo todo de estudos. É bom ter vocês mais uma vez. Convido vocês para orar. Convido você de casa também. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque nós temos a oportunidade de abrir a Bíblia mais uma vez. E todas as vezes, Senhor, que a gente abre a Bíblia, nós recebemos a luz que vem de Ti. E nós queremos que isso aconteça mais uma vez hoje, Pai. Por isso, pedimos a unção do Teu Santo Espírito, para que a nossa mente esteja pronta para receber a Tua verdade, Senhor. E mais do que isso, para que a nossa mente e o nosso coração estejam prontos para nos decidirmos pela verdade, Senhor. Nós não queremos apenas conhecer, queremos também viver a Tua verdade. Pedimos ajuda para isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pega aí tua Bíblia, teu caderninho de anotações e nós vamos começar a estudar o tema do milênio. Essa palavra é talvez conhecida para você, né? Milênio é a palavra que indica um período de 1000 anos, tá bom? E esse é um período falado na Bíblia, especialmente em Apocalipse capítulo 21. 20 e 21 ali tratam desse assunto. Mas existem algumas concepções não bíblicas sobre o milênio que você vai encontrar no mundo cristão por aí. Por exemplo, alguns vão acreditar e vão defender que o milênio seria um período de paz que antecederá a volta de Cristo. Então, nessa concepção, o milênio acontece antes da volta de Cristo e teria aí um período de 1000 anos que antecederia a volta de Cristo e que seria um período de paz na terra. Essa concepção defende isso. Uma segunda concepção defende que esses 1000 anos seriam um período de graça após a volta de Jesus, ok? Então, segundo essa concepção, Jesus volta e teria um período de 1000 anos nos quais os ímpios, que não estavam salvos, logicamente, quando Jesus voltou, eles teriam tempo ainda de se arrepender. Essa concepção diz isso. E uma terceira concepção sobre o milênio diz que não é um período literal de tempo. Então, o milênio seria uma expressão alegórica, uma expressão apenas para representar um pequeno período que não necessariamente duraria 1000 anos literais. Então, vejam, são 3 concepções distintas que têm muitos adeptos, mas que não combinam com o texto bíblico. Não combinam com o que a Bíblia apresenta e nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do milênio nesse programa. Abre tua Bíblia aí em Apocalipse, Apocalipse capítulo 19. A gente não vai estudar os versículos agora, mas eu quero que você tenha uma noção que é importante para esse estudo aqui. O capítulo 19 de Apocalipse, ele é uma descrição numa linguagem profética sobre a volta de Jesus. O João, quando ele foi escrevendo o Apocalipse, ele foi seguindo uma sequência lógica, profética. Por exemplo, aí no capítulo 18, está pertinho aí de você vai encontrar um capítulo que fala sobre a queda da Babilônia. Babilônia é o nome em profecia para as igrejas que não são de Cristo. Ok? Aí no capítulo 19, começa assim: depois disso, ouvi nos céus algo semelhante.
Depois do quê? Se você olhar o último versículo do capítulo 18, você vai ver que ele estava falando de perseguição, os santos sendo mortos, os profetas sendo assassinados. E aí depois disso, ou seja, depois desse período de perseguição, e a gente falou um pouco sobre isso no outro episódio, né? Vai haver um período de perseguição ao povo de Deus um pouco antes da volta de Jesus, de perseguição assim, de risco de morte, de ameaça de morte. Depois dessas coisas, começa o capítulo 19, que é um capítulo que fala sobre a volta de Jesus. Então, no capítulo 19, Jesus aí é o cavaleiro no cavalo branco, a partir do versículo 11. Aquele que vem para dar fim à história do pecado. No versículo 16, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está escrito na coxa ali, na região da coxa de Jesus, nas suas vestes gloriosas. E aí, quando termina o capítulo 19, a volta de Jesus aconteceu e começa o período que nós chamamos de milênio, o período dos 1000 anos, que é descrito aí em Apocalipse 20. Então, Apocalipse 19 e Apocalipse 20, eles são uma unidade textual. Eles estão falando ali, não há uma quebra entre eles, tá certo? Vem a volta de Jesus e logo começa o milênio. Muito bem, então eu quero começar aqui relembrando alguns conceitos a respeito da volta de Jesus. É importante a gente entender isso, você de casa. É importante você entender isso, porque o milênio, ele é uma continuação desse processo da volta de Jesus. Então, quero que você abra a Bíblia comigo em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Nós vamos estudar a profecia de Daniel capítulo 2. Logicamente, vamos estudar as partes gerais dela. Não vamos parar para estudar toda a profecia, porque senão nós gastaríamos todo o tempo do programa de hoje só em Daniel capítulo 2. Mas o que está acontecendo em Daniel capítulo 2? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho, né? E no sonho dele, ele sabia que tinha sonhado alguma coisa muito séria, muito urgente, mas ele não lembrava do que tinha sonhado. E na Babilônia era muito comum esse fato de os deuses revelarem as coisas através de sonhos. Era uma tradição na Babilônia. Então, Deus, o Deus verdadeiro, ele usa a cultura babilônica para chegar, ou essa tradição babilônica para chegar no coração de Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor sonha, e ele não lembra. Então, ele chama os seus sábios, e nenhum dos sábios consegue dizer, né? Alguém até diz assim para ele: olha, rei, você está pedindo uma coisa muito difícil, né? Se o senhor contar para a gente o sonho, a gente interpreta. Aí fica fácil, né? Porque, inclusive, os babilônicos tinham um livro da interpretação dos sonhos, com os símbolos e tudo mais. Só que Deus queria mostrar que era um sonho profético e verdadeiro. Então vem Daniel, e Daniel revela o sonho de Nabucodonosor. E qual foi o sonho? O Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. E a estátua tinha partes, né? Você pode ler isso aí com calma no capítulo 2. A cabeça era de ouro. Os peitos e braços eram de prata. Os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. Os pés eram uma mistura de barro e de ferro, né? Eles não se misturam, mas era constituído de barro e de ferro. E não acabava aí o sonho. No sonho, Nabucodonosor viu que uma pedra, sem o auxílio de mãos humanas, foi lançada contra a estátua, atingiu os pés da estátua, e então a estátua toda foi destruída, e essa pedra, diz o texto bíblico, se engrandeceu e dominou o mundo. Esse é o sonho. Aí Nabucodonosor disse: tudo bem, é isso mesmo, o sonho é esse, mas eu não quero só o sonho, eu quero a interpretação. E aí, a partir ali do versículo 31, a partir do versículo 30 do capítulo 2, Daniel vai dar a interpretação dos sonhos, tá certo? A gente não vai ler na Bíblia agora, você pode ler de casa, tá bom? Para você conferir se eu estou falando coisas certas. Mas eu coloquei aqui na tela um pequeno gráfico para a gente ter essa interpretação do sonho que Daniel deu. Daniel disse que a cabeça de ouro era a Babilônia, ok? Então ele marcou bem. Ali, aquela estátua, ela estaria representando a história da humanidade, desde a Babilônia. A cabeça de ouro é a Babilônia. Daniel afirma isso.
Aí Daniel diz que depois da cabeça de ouro viria um outro reino. E aí veio outro reino, veio a Medo-Pérsia. E no sonho ele interpreta, depois desse reino viria outro, que era os quadris de bronze, que era a Grécia, veio a Grécia. Depois vieram as pernas de ferro, um outro reino, Roma. E finalmente, depois desse reino, não existiria nenhum outro reino mundial. E veja como as coisas se cumpriram à risca, porque depois de Roma não teve nenhum outro império mundial. As coisas se dividiram nos pés da estátua. E os pés da estátua tinham 10 dedos. E depois do Império Romano surgiram 10 nações que surgiram do Império Romano. Não, o Império Romano se dividiu em 10 nações, exatamente o número de dedos da estátua. Aqui tem as datas históricas disso. Ó. O Império Babilônico de 606 a 539, o Império Medo-Persa de 539 a 331, o Império Grego de 331 a 168, o Império Romano de 168 a 476 depois de Cristo, e a partir de 476, as 10 nações que depois foram se dividindo até chegar no mundo de hoje. Vejam, Daniel capítulo 2 é impressionante, porque Daniel disse que depois da Babilônia, ou Deus disse através do sonho, que depois da Babilônia só existiriam mais 3 reinos que seriam realmente mundiais. Depois não existiria mais nenhum. E você pode analisar ao longo da história que muitas pessoas tentaram fazer reinos mundiais, ao longo da Idade Média, agora na Idade Contemporânea também, algumas tentativas de fazer reinos mundiais e nunca foi possível. Porque está profetizado que nunca mais haverá um reino mundial. E nunca houve. Só que a visão não acaba aqui. Depois que ele descreve a estátua, tem uma pedra, e a gente não pode esquecer da pedra. E a pedra, segundo a profecia, ela atinge os pés da estátua e se engrandece. O que é essa pedra? É a volta de Jesus, que atinge os pés da estátua por quê? Porque acontece no período dos pés da estátua. Algumas pessoas querem dizer assim, não, a pedra é o nascimento de Jesus. Mas não combina com a profecia, por quê? Porque a pedra chega depois das pernas de ferro. Já não tem mais Império Romano, ok? Então, a pedra atinge os pés da estátua e se engrandece. A minha pergunta, já deixa você falar, Kathleen. A minha questão aqui é o seguinte, se a cabeça de ouro se cumpriu, se peitos e braços de prata se cumpriram, se quadris de bronze se cumpriram, se pernas de ferro se cumpriram, se pés de barro e de ferro se cumpriram, por que só a pedra não se cumpriria? Você entende isso? A profecia de Daniel capítulo 2 nos dá uma certeza milimétrica de que Jesus realmente vai voltar. Porque toda a profecia se cumpriu e, logicamente, a parte principal também vai se cumprir. Kathleen? Pastor, uma coisa que eu pensei aqui que veio uma dúvida. Tá. Como que eles descobriram que a prata, a pedra, o ouro significavam essas coisas? Então, Daniel, na profecia, ele explica que cada parte da estátua são reinos, são poderes, tá certo? E ele começa deixando isso bem claro quando ele diz que a cabeça é Babilônia. Então, você vai, ao longo da leitura, que a gente não conseguiu fazer a leitura do capítulo aqui por causa do nosso tempo, mas na leitura Daniel explica bem direitinho que são reinos. Depois da Babilônia virá outro reino, e depois virá outro reino. Então, está na explicação, não é? Está tudo muito claro em Daniel capítulo 2. Muito bem, a gente vai fazer uma pausa aqui, porque pode ser que o meu amigo de casa, a minha amiga de casa, tenha dito assim, pastor, o senhor passou muito rápido aí por essa profecia de Daniel capítulo 2, eu não consegui entender tudo, então tem calma, porque a Escola Bíblica da Novo Tempo preparou um material, e esse material eu mesmo escrevi, para que você possa entender tudo isso que eu estou falando com muita calma. É a revista A Procura da Verdade. Nessa revista, você vai encontrar um pouco da explicação de Daniel capítulo 2 e todos os assuntos que nós falamos ao longo dessa temporada aqui, você vai encontrar aqui tudo bem explicadinho e vai para a sua casa de graça. É um presente da Novo Tempo. Nós agradecemos muito aos Anjos da Esperança, que ao longo das últimas semanas, dos últimos meses,
participaram de uma campanha específica para que essa revista pudesse ficar pronta. Obrigado a você. E ainda dá tempo, você que não doou, doar, porque embora a revista já esteja pronta, nós temos que mandar cerca de 30 mil revistas por mês. Cada uma custa cerca de R$5. Então imagina o tamanho do volume financeiro. E a gente não cobra nada das pessoas que pedem. Nós mandamos graças aos Anjos da Esperança. Para você pedir essa revista, é só você entrar no site novotempo.com/Bíblia Fácil. novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você faz o seu cadastro e a revista vai para a sua casa de graça. Muito bem, então nós vimos que a volta de Jesus é uma realidade. E aí quando Jesus volta, começa o período chamado de milênio. Então vamos agora estudar um pouco sobre o milênio. Como João apresentou o milênio em seus escritos? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Tá? No capítulo 20 de Apocalipse é o capítulo do milênio. Então no versículo 4, João dá uma vislumbrada, assim, uma visão geral do que é o milênio. Ele diz assim, Apocalipse 24, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui, João está dando essa visão geral do milênio. Os salvos ressuscitados, e cuidado para você não ler aqui essa palavra alma e achar que as almas das pessoas, como o Espiritismo, por exemplo, diz, estão lá. Porque o texto é bem claro dizendo que essas almas que estão lá são as pessoas ressuscitadas. E eles estão reinando com Cristo por 1000 anos. Richard. Pastor, nesse versículo fala a respeito da besta e da sua marca. Talvez essa seja uma das maiores dúvidas dos cristãos que leem o Apocalipse. O que é a marca da besta? O que o senhor entende como marca da besta? É o chip, é a vacina. Exatamente. Né? As pessoas criam um monte de coisa, né? Sim. A marca da besta, ela se opõe à marca de Deus, ou ao selo de Deus. Então, o selo da besta, ou a marca da besta, que é colocado na testa e na mão, ela deve ser uma oposição ao selo de Deus. E qual é o selo de Deus segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, o selo de Deus, a marca de Deus, é o 4º mandamento. Você vai ver isso em Ezequiel capítulo 20. A gente leu esse texto lá no estudo sobre o sábado. Então, a marca da besta precisa ser uma oposição à marca de Deus. Ou o selo da besta precisa ser uma oposição ao selo de Deus. E nos últimos tempos, nesse período aqui, a marca da besta será a guarda do domingo. Vai chegar um momento, segundo as profecias do Apocalipse, que o domingo será uma imposição. A guarda do domingo será uma imposição. E nesse período, não hoje, mas nesse período, quando a marca da besta foi imposta, quando a guarda do domingo foi imposta, então quem decidir pelo domingo recebe a marca da besta. E quem decidir pelo sábado e pelos mandamentos de Deus vai sofrer a perseguição que está em Apocalipse capítulo 19. Então, segundo o texto bíblico, o que é a marca da besta? É a decisão pela guarda do domingo, depois do decreto de morte. Pastor, hoje quem guarda o domingo tem a marca da besta? Hoje não. Nós não estamos no período de selamento da besta, mas vai chegar um momento que a pessoa vai ter que decidir. Agora é lógico que se você já encontrou essa verdade e você já descobriu que a marca de Deus, o sinal de Deus, lembra que Ezequiel fala, vai ser um sinal entre mim e vós para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Se a marca de Deus é a guarda do sábado, nós precisamos ter essa marca na nossa vida. Pastor, e qual momento seria esse então? Esse momento, segundo o Apocalipse, é o momento em que houver um decreto de morte, ok? Contra o povo de Deus. Qual é a data disso? A gente não sabe, mas em algum momento haverá um decreto de morte contra o povo de Deus. Isso deve nos fazer ficar com medo? Não, de jeito nenhum. Porque na mesma profecia que fala do decreto de morte, fala que Deus estará com o seu povo protegendo. Então a gente vai ter a proteção de Deus, não precisa ter medo disso. Mas vamos lá, no milênio,
as pessoas nós estaremos reinando com Deus. Eu digo nós porque nós estaremos no milênio, amém? Amém. Todos nós estaremos. Você também, se aceitar a Jesus, se você decidir que vai andar ao lado dele, estará também. Então nós estaremos reinando com ele, ok? Primeira informação. Como Paulo apresentou as funções dos salvos durante o milênio? Vamos lá para 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6. E nós vamos ler os versículos 1 a 3. 1 Coríntios 6, 1 a 3. Elidiane, você encontrou essa passagem? Você pode ler, por favor, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, Paulo está dando um conselho aqui muito específico sobre questões judiciais entre irmãos. Ele diz que um irmão não deveria colocar o outro na justiça, deveria tentar resolver as coisas entre irmãos. Porque os santos deveriam julgar essa questão. Aí ele pega esse assunto e ele amplia. Ele está dizendo aqui, ora, se nós um dia julgaremos até os anjos, por que a gente não pode julgar as questões aqui entre nós? Ele está se referindo ao momento que nós estivermos no céu. E o que é esse julgamento do qual nós estaremos passando? Porque você pode pensar assim, bem, pastor, você me falou que o milênio acontece depois da volta de Jesus. E depois da volta de Jesus não tem mais possibilidade de se salvar ou de se perder. Quem está salvo, quem perdeu, se perdeu. Então, que tipo de julgamento é esse? A gente vai julgar o quê? Porque na nossa cabeça, julgamento é assim, você está condenado e você está absolvido. Mas o julgamento que ele está falando aqui é um julgamento comprovatório. Mais na frente eu vou mostrar um gráfico para ficar mais claro isso. Nós estamos passando hoje pelo juízo investigativo. Vocês lembram que a gente estudou isso lá no juízo, na nossa semana sobre o santuário? O juízo investigativo. Então, nesse período agora, as pessoas estão sendo julgadas, investigadas por Cristo. No milênio, nós passaremos pelo juízo comprobatório. Vai ser assim, mais ou menos assim, ó. Alguém que se perdeu e nós queremos saber por que a pessoa se perdeu. Então, no céu, a Bíblia diz que tem livros, registros da vida das pessoas e nós vamos poder descobrir por que quem se perdeu e por que quem se salvou. É nesse sentido que a gente vai julgar o mundo, inclusive os anjos, porque nós teremos condições de dizer Deus foi justo ao condenar Satanás e a terça parte que desceu com ele. Ok? Muito bem. Em qual profecia Paulo baseou a sua afirmação? Essa que nós acabamos de ler. Daniel capítulo 7, versículos 21 e 22. Daniel 7, 21 e 22. O texto diz assim, Daniel 7, 21 e 22. Lembre-se que Paulo era um grande teólogo e todos os seus escritos estão baseados especialmente no Antigo Testamento. Ele é muito teológico, Paulo. E ele está 7, 21 e 22. Daniel diz assim, Daniel agora está observando, está tendo a sua visão e ele diz, enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Vamos até aqui. Então, Paulo, fazendo uma interpretação dessa profecia de Daniel capítulo 7, ele diz que o momento em que os salvos vão começar a tomar posse do reino, vão reinar com Cristo, é a partir do momento do milênio, lá no céu. Ok? De quantas ressurreições a Bíblia trata? Vamos lá, porque a gente falou que tem gente ressuscitando, gente que não vai ressuscitar. De quantas ressurreições a Bíblia fala? João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do versículo 28. João 5, 28 e 29. Você está com a Bíblia aberta aí, Richard, nessa passagem? Lê, por favor. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão.
os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Muito bem, então olha, tem duas ressurreições, né? Ressurreição da vida e ressurreição do juízo. Elas vão acontecer em momentos diferentes e nós vamos ver na Bíblia em que momentos são esses. Mas é importante a gente observar aqui Jesus falando, né, que a gente não pode ficar admirado, porque vai chegar a hora que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a voz e ressuscitarão. Amigos, todos os mortos ressuscitarão. Todos. Só que nem todos na mesma hora. Nós temos a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Por que que todos ressuscitarão? Deixa eu te falar isso para mim é muito bonito. Porque a primeira morte não é culpa nossa. A nossa primeira morte é culpa do pecado de Adão e Eva, ok? Essa morte que nós morremos por causa do câncer, do acidente de carro, do Covid, essa morte não é culpa nossa, é culpa daquele pecado lá no Éden. Qual é a morte que vai ser culpa nossa? A segunda morte, a morte eterna. Então Deus dará o direito de todos os que morreram ressuscitarem daquela morte que não é sua culpa. Mas só não sofrerá a segunda morte quem decidir que estará com Cristo. Ficou claro isso? Acho que eu consegui explicar. A primeira morte, todos terão direito à ressurreição dela. Seja na primeira ou na segunda ressurreição. Mas a segunda morte aí depende da nossa escolha. Kathleen. Pastor, o que vai acontecer com a igreja após os 1000 anos? Elas vão permanecer no céu, as pessoas, ou elas vão ir para outro lugar? Vão para outro lugar. Como eu falei, eu acho que eu comentei isso com você na outra vez, né? Que os 1000 anos era só um período que a gente ia passar no céu e depois a gente vem para o novo céu e para a nova terra. Mas aí eu vou pedir paciência para vocês de novo. Porque o nosso último episódio é sobre a nova terra e a gente vai descobrir onde nós passaremos a eternidade depois desse período do milênio, tá bom? Muito bem, de quantas ressurreições a Bíblia fala? De duas ressurreições. E quem participará da primeira ressurreição? Apocalipse capítulo 20. Vamos voltar lá para o capítulo do milênio. Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 6. Quem é que vai participar da primeira ressurreição? O texto diz assim: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Então, quem vai participar da primeira ressurreição? Os salvos, aqueles que estarão no céu durante o milênio. Beleza? É muita informação? Tá bom, então vamos dar uma pausa. A gente vai dar um respiro agora e daqui a pouco a gente volta no segundo bloco para a gente continuar estudando a respeito do milênio. Estamos de volta com o segundo bloco desse nosso encontro no Bíblia Fácil. Espero que você esteja bem em casa e acompanhando esse nosso estudo bíblico para que você cresça na graça de Deus. E eu quero agora te dar um presente. Na verdade, eu já te ofereci lá no primeiro bloco, mas pode ser que você não tenha pedido ainda, tenha perdido aí um site, não tenha anotado. Então eu vou te falar de novo, tá bom? O site é novotempo.com/Bíblia Fácil. E nesse site você pede a revista A Procura da Verdade. Essa revista tem os 15 temas dessa temporada aqui do Bíblia Fácil. Nela você vai poder ler com calma, analisar de novo as passagens bíblicas, fazer suas anotações. É um material de alta qualidade e de presente para você. Não paga nada, nem a taxa de correio, nada. A gente paga tudo. Na verdade, os Anjos da Esperança pagaram tudo para você. Então entre em novotempo.com/Bíblia Fácil e pede agora a tua revista, porque ela vai chegar para você em alguns dias aí pelos correios, tá bom? Vamos continuar aqui. A gente já viu quem vai participar da primeira ressurreição. Agora, João viu em visão os santos em qual lugar? Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. João está nas suas visões do Apocalipse e então ele vê o seguinte:
Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, olha que visão bonita João tem dos salvos. Eles estão diante do trono de Deus e do Cordeiro, né? Então ali está Jesus, e eu fico tentando imaginar, sabe, eu gosto de ler a Bíblia e usar a imaginação, assim, ficar tentando ver as cenas. E você já parou para pensar nessa cena? Uma multidão de salvos diante do trono de Deus e Jesus ali diante de nós, né? E nós com uma gratidão que não cabe dentro do peito, porque só estaremos lá por causa do sacrifício dele, né? Abraão. Pastor, os salvos vão estar reinando no céu. Uhum. E os ímpios? E os ímpios, onde é que eles vão estar? Boa pergunta. Vamos avançar aqui que eu vou te dar a resposta. O que acontecerá ao ímpio vivo ou aos ímpios vivos quando Cristo voltar? Lucas 17. Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 17. Vamos ler os versículos 26 a 30. Lucas 17, 26 a 30. Alguém encontrou? Lucas 17, 26 a 30. Pode ler, Elidiane, por favor. Lucas 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo virá comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Muito bem. E olha essa palavra aqui que Jesus usou. Acontecerá exatamente assim. Então, o que vai acontecer com os ímpios quando Jesus voltar? Eles vão ser destruídos, eles vão morrer. Então, vamos fazer a revisão? Jesus volta. Quem está morto e está salvo, acontece o quê? Ressuscita. Quem está vivo e está salvo, se junta aos ressuscitados e vão encontrar com Jesus. Quem está vivo e está perdido, o que é que acontece? Morre. E quem está morto e perdido, o que é que acontece? Nada. Continua morto. Continua morto. Ainda não dá para morrer de novo, mas vai morrer de novo depois, na segunda ressurreição, né? Mas continua morto e aqueles que estavam vivos, perdidos, morrem, e aí começa o milênio. Então, durante o milênio, como ficarão as pessoas? A gente vai ver isso nas passagens bíblicas, mas já vou adiantar e depois a gente vai tecendo o nosso tear. Durante o milênio, no céu estarão os salvos, ok? Aqueles que ressuscitaram e aqueles que estavam vivos na volta de Jesus. E na terra estarão Satanás, seus anjos e os ímpios mortos. E a gente viu na Bíblia, no episódio passado ou no anterior, que os mortos não sabem nada. Então não tem como conversar com quem está morto. Kathleen. Pastor, então aquela apresentação que as pessoas dão do inferno, que as pessoas vão estar lá sofrendo eternamente, tem até umas que falam que eles vão ter uma ala para cada pecado. Isso tudo é mentira? Não tem na Bíblia, né? A Bíblia não fala de um inferno eterno. O que é o inferno na Bíblia? É a sepultura, que muitas vezes é a tradução da palavra Sheol ou Hades, né? É sepultura. E quando a Bíblia diz que os ímpios, eles morrerão ou eles sofrerão pela eternidade ou pelos séculos dos séculos, a Bíblia está falando das consequências. Quando a Bíblia fala de eternidade, para os ímpios, ela está falando das consequências daquela morte. Então, o que quer dizer que os ímpios morrerão e sofrerão eternamente? É porque a morte deles é definitiva. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagine que eu tenho um caderno, desses que vocês têm, e eu coloquei fogo nele. Ele está queimado eternamente, sim ou não? Sim, porque os efeitos da queima são eternos. Então, quando a Bíblia diz que alguém vai sofrer eternamente,
é porque a consequência daquele sofrimento é eterno. Até porque a Bíblia diz que quando a cidade santa descer, depois do milênio, o mal será extinguido do universo. E não faz sentido você ter um inferno onde o mal está vivo eternamente, se a Bíblia diz que o mal será extinguido para sempre. Então Deus vai extinguir o mal junto com aqueles que agarraram o mal. Então o senhor entende que quando a Bíblia fala que serão jogados no lago de fogo e de enxofre, esse momento vai consumir a todos que estarão ali e eles vão morrer eternamente, não terão mais consciência. Consumidos, e eles morrem pelos séculos dos séculos. A existência de Satanás, dos demônios e dos ímpios vai ser apagada da história da Isso, da eles criação. deixam de existir para que a Terra, até porque isso vai acontecer na Terra, certo? Isso vai acontecer na Terra. Essa extinção de Satanás, seus anjos e os ímpios acontecerá na Terra. Então, eles são extintos e a Terra é restaurada. Tá? Vamos tentar chegar nas passagens bíblicas para vocês não dizerem que eu estou inventando isso. Você quer falar, Helena? Pastor, eu queria saber mais sobre os 144 mil. 144 mil. Que está aqui em 14 Tá em bom. Apocalipse, né? Primeiro, Vamos lá. olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Muito bem. Primeira coisa que eu vou lhe dizer é que a gente precisaria de um programa inteiro para falar só sobre os 144 mil. Mas eu preciso terminar o assunto do milênio. Então eu vou fazer um resumo para você. João está falando de uma linguagem profética, uma linguagem simbólica. E esses 144 mil, ele é uma multiplicação de 12 vezes 12 multiplicado à potência de 1000. O que é o 12? 12 é o número de tribos de Israel. Então, esse é como se fosse um superlativo das tribos de Israel, ou dos salvos. Então, 144 mil é um número que representa os salvos, que não serão exatamente 144 mil, mas tem esse número, que é um número profético, um número superlativo das tribos de Israel e que representam todos os salvos. Então, é basicamente isso. Richard? Pastor, a respeito disso que a gente estava falando, do lago de fogo e de enxofre, se serão extinguidos, como que a gente explica o versículo 10 do capítulo 20, que fala que eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos? Isso, essa é uma expressão bíblica que faz menção a um fogo que existia no Antigo Testamento, né? Quando a gente quer entender Apocalipse, a gente precisa entender o Antigo Testamento. É assim que se entende o Apocalipse, indo lá para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha um local dos povos pagãos, onde o fogo não se apagava, o fogo estava todo o tempo aceso. E para que era usado aquele fogo? Para fazer sacrifícios de humanos, sacrifícios de crianças. Então, o profeta Jeremias, inclusive, usa essa expressão também. Então, João está pensando nesse fogo que não se apaga, e que porque ele não se apaga, ele destruía pelos séculos dos séculos. Então, toda vez que você vira uma expressão na Bíblia falando de ímpios que sofrem a eternidade, o apóstolo está se referindo às consequências dessa morte eterna, que vão durar por toda a eternidade. Não faz sentido um Deus de amor maltratar uma criatura sua para sempre. É contra a natureza de Deus. Então, quando a gente olha para o contexto geral, essa ideia de sofrimento eterno não existe. A Bíblia defende que o mal será extinto e todas as pessoas que agarrarem o mal também. Bem, tem 2 microfones, Kathleen e depois Elidiane. Vai lá, Kathleen. Pastor, eu estava refletindo aqui e é incrível porque a gente vai poder conhecer grandes nomes da história, se eles foram salvos, claro, Sim. Lá no céu. A gente vai poder estar compartilhando o ambiente com eles. Com certeza, a gente vai conversar com os personagens bíblicos, né? O seu preferido vai estar lá para você conversar com ele, Elidiane. Pastor, acho que pegando um gancho na pergunta do nosso Do colega Richard, o que fala em Mateus 13:40? Mateus 13:40, vamos lá. Então, desse texto. A Bíblia fala o seguinte: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que o faz tropeçar, e todo o que quer praticar o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai.
Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui é a explicação da parábola do joio e do trigo, ok? Então você lembra lá, na parábola do joio e do trigo, Jesus, o Senhor, plantou o trigo e veio o inimigo e plantou o joio. Aí alguém pergunta, a gente arranca o joio? Deus diz, não, deixa crescer junto. No dia final, eu separarei o joio do trigo. E aí eu vou pegar o joio e lançar nessa fornalha, vou queimá-los. E aqui a metáfora nos ajuda, inclusive, a entender essa questão do inferno, Richard. Porque quando você pega o joio literal e você joga no fogo, ele se queima, ele se extingue e ele está queimado para sempre. Então, os ímpios, é o que está falando aqui, Elidiane, os ímpios, o joio, será destruído. E eu só quero relembrar para você de casa que Deus não tem intenção de matar seres humanos, mas todos os seres humanos que estiverem agarrados ao pecado sofrerão o mesmo destino do pecado. E é por isso que aqui fala de um joio de pessoas que serão destruídas. Isso aqui se repete, Lidiane, aqui em Mateus, depois você tem em Apocalipse várias vezes falando de um momento que haverá destruição dos ímpios. Porque é uma escolha deles. Deus respeita tanto as nossas escolhas, que Ele respeita inclusive a escolha de se perder. É uma escolha nossa. Vamos tentar avançar? Que descrição profética Jeremias faz a respeito da terra durante o milênio? Jeremias 4, 23 a 26. Jeremias 4, 23 a 26. A Bíblia diz assim, Jeremias 4, 23 a 26. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia, para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Olhei e não há mais gente. Todas as aves dos céus tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Então veja, aqui a extinção, a imagem da terra durante o milênio. Quem estará vivo na terra durante o milênio? A gente vai ver daqui a pouco. Só Satanás e seus anjos. Todos os mortos estarão mortos. Ok? E aí eu volto nessa questão do inferno, que tem mais um elemento para a gente entender. Ora, se os mortos não sabem de coisa alguma, qual é o sentido de um inferno onde as pessoas estão sofrendo, gritando, gemendo pela eternidade, se os mortos não sabem de coisa alguma? Espera aí, morre ou não morre? Não morre, mas fica vivo. Não, isso não combina com a Bíblia. Quando a pessoa morre, ela é extinta. Vamos lá, Elidiane e depois Kathleen. Pastor, já assisti vários testemunhos e algumas mensagens também, já vi alguns pastores falando sobre isso, que sonharam e que Deus os levou ao inferno. Então, isso provavelmente não é verdade. Eu já vi muito disso, né? Inclusive, eu vi uma vez um pastor, uma pessoa que disse que foi 7 vezes ao inferno. Né? Que viagem, né? Mas não combina com a Bíblia, não combina com a Bíblia. A gente pode ter várias explicações para esse tipo de sonho, mas não é de Deus. Pastor, se os mortos nada sabem, então não é possível se comunicar com os mortos e nem falar comunicar com eles de jeito nenhum. Né? Isso é a artimanha do inimigo, que começou com isso lá no Éden, quando ele diz, certamente não morrereis. A artimanha do inimigo, né? Vamos lá, vamos para frente? Por quanto tempo se dará a prisão circunstancial de Satanás? Por que é prisão circunstancial? Vai abrindo em Apocalipse 20, eu vou te explicar por que é prisão circunstancial. Qual é o trabalho de Satanás? Lá em João diz, né, que ele veio para matar e destruir. Né, e ele é o pai da mentira, também diz o apóstolo. Então, o trabalho de Satanás é tentar as pessoas e fazer pecar. Por que ele está preso circunstancialmente aqui em Apocalipse 20? Porque todas as pessoas estão mortas e os salvos estão nos céus. Quem Satanás pode tentar? Ninguém. Então ele está preso, restrito à terra, em uma prisão circunstancial. Terá 1000 anos para pensar no que fez na sua vida, né? Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo.
Então, prisão circunstancial de Satanás por 1000 anos aqui na terra, cujos moradores estão mortos, né? Os salvos estão nos céus. Richard? Só uma pergunta em relação a isso. No versículo 3, por que ele não fala na terra e sim no abismo? Por causa desse versículo de Jeremias que você acabou de ler? Jeremias lá diz que a terra estava de novo sem forma e vazia. Por conta da volta de Jesus, a destruição dos vivos, a terra também é toda... A terra é toda destruída. Né? E aí ele vê a terra como um abismo. Exatamente. Então, o abismo seria aquela terra muito parecida com a terra de Gênesis 1, 2, lembra? A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, João está pensando nessas profecias do Antigo Testamento. Eu repito, o Apocalipse é entendido à luz do Antigo Testamento. Então, ele chama de abismo porque a terra está como um abismo, ali está sem vida nenhuma. Pastor, então nós estamos vivendo o período da porta da graça? Isso. Eu estou aprendendo mais ou menos isso, nós estamos vivendo no período da graça. Da graça. E essa porta da graça fechará quando? Quem é a porta? Jesus falou, eu sou a porta. Então, a porta da graça se fecha no dia que Jesus disser assim, acabou a oportunidade. A gente viu a profecia do santuário. No dia que Jesus terminar o seu serviço no santuário celestial, a porta da graça se fecha, porque Ele é a porta. E Ele vai dizer, agora está consumado. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Quando isso vai acontecer? Não sei, mas eu quero estar pronto agora. Porque se eu por acaso morrer agora, eu quero morrer salvo. Deixa eu avançar aqui rapidinho. Contra quem os ímpios tentarão fazer guerra? Apocalipse capítulo 20, versículo 9, diz que os ímpios, que agora ressuscitarão no final do milênio, lembra que a gente acabou de ler que Satanás vai ser solto da sua prisão circunstancial? Ele vai ser solto porque agora ele tem a quem tentar, os ímpios ressuscitaram. Então, no capítulo 20, versículo 9, diz, as nações marcharão por toda a superfície da terra, cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. Versículo 10, o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Vai ser uma morte definitiva, para sempre. Aqui nós temos um resumo, gente, ó. Aqui Jesus volta, tem a ressurreição dos justos, a ascensão dos vivos, a morte dos ímpios, o aprisionamento de Satanás e a terra desolada. Começa o milênio. Durante o milênio, os justos estão nos céus, os ímpios estão mortos, Satanás está preso circunstancialmente e a terra está em descanso. Então vem a segunda ressurreição depois do milênio. E aí os ímpios ressuscitam, a cidade santa desce, eles tentam atacar a cidade santa e vem o juízo executivo, a terceira fase do juízo. Primeiro investigativo, segundo comprovatório e terceiro executivo. Jesus acaba com o mal e com todos aqueles que escolheram ficar com o mal e ele coloca a cidade santa aqui e vem a nova terra. E a nova terra a gente vai estudar daqui a 2 semanas. Essa é uma descrição profética do que vai acontecer. Isso é tudo muito literal. Embora esteja num contexto profético, mas o milênio é literal. E amigos, a grande questão, a grande pergunta é, onde você vai passar o milênio? Você já se perguntou? Onde você vai passar o milênio? Porque tem 2 opções. Ou você vai passar o milênio na terra, morto, perdido, ou você vai passar o milênio no céu, vivo e salvo. E aí você está me olhando e dizendo assim, mas pastor, eu me perdi, eu me afastei de Jesus. Enquanto eu ouço você falar, eu estou aqui perdido, cheio de pecado. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. E lá em João capítulo 15, em Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus é o pastor que vai em busca da ovelha perdida. Então sabe de uma coisa? Ainda há tempo. Se você é uma ovelha perdida, você pode voltar agora, porque o pastor te chama. E quando o pastor chama, ele chama para te colocar de novo no aprisco, para te salvar e para te proteger. Você é uma ovelha errante? Você é uma ovelha perdida? Então aceite agora o chamado do pastor,
porque Ele quer salvar você. Faça isso enquanto você ouve essa música. Eu já fui ovelha errante do pastor, eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi, e já era noite escura, quis voltar, não consegui, e cercou meu desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor, por maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. É isso. Você é uma ovelha errante? Você se afastou do seu pastor? Ao estudar tudo isso comigo sobre o milênio, isso te deu medo? Você ficou assim, nossa, onde é que eu vou passar o milênio? Eu vou estar perdido. Calma, calma. Se a gente é ovelha errante, o pastor vai buscar a gente. E o pastor está em busca de nós, todos os dias. Um dia ele vai parar de buscar. Por isso que a gente tem que aproveitar hoje. Você está me assistindo de casa? Talvez você está dizendo assim, pastor, não tem mais jeito para mim. Quem disse? Quem disse? Jesus já alcançou a vida de tantas pessoas que aparentemente não tinham mais jeito na vida, e consertou essas vidas e salvou essas pessoas, e essas pessoas estão prontas para passar o milênio com Jesus
nos céus. Sim, o pastor pode alcançar você. Você não precisa ter medo do milênio. O que você tem que fazer é agora dizer assim: Senhor, eu sou um pecador, mas eu me entrego a Ti. Porque a única coisa que o pecador precisa fazer é se entregar completamente a Jesus. E Jesus salva qualquer um que se arrepender. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, pode ser que eu esteja agora orando por uma ovelha errante, que se afastou de Ti. Mas, Senhor, agora, busca essa ovelha de volta. Coloca no Teu aprisco, Senhor. E salva essa pessoa para que ela passe um milênio contigo nos céus. Faz isso com cada um de nós nesse momento. É o que eu te peço, Senhor Deus, no nome do nosso Salvador, no nome de Jesus. Amém, Senhor.